Na última sexta-feira, dia 17, eu peguei um ônibus para Belo Horizonte para visitar minha avó, que mora em Três Corações. Em Belo Horizonte, encontrei com meu pai e minha tia, nós pegamos a estrada e fomos para lá. Foi uma viagem muito boa, graças a Deus, tudo correu em paz, viagem sem BO, sem treta, graças a Deus, muita comida boa, muitos reencontros. Mas o propósito específico dela foi justamente encontrar minha avó, que eu não via há bastante tempo, e tendo em vista o fato de ela estar hoje com 80, acho que 84 anos, estar com um quadro de Alzheimer bastante avançado, considerando o fato de ela não estar se comunicando, né? O meu intento foi levar a ela palavras de vida, que é o presente que eu gostaria de receber se eu estivesse no lugar dela. Então, antes de sair de Brasília, eu escolhi alguns versículos para dizer para ela. Acabaram sendo 9 versículos. Para minha surpresa, quando eu fui... Porque primeiro eu pensei no versículo, depois fui procurar o endereço dele na Bíblia e passar para o papel, né? Para minha surpresa, 7 foram do livro de João, do Evangelho de João, e 2 de Hebreus. Eu creio completamente em todas as palavras de Jesus, em todas as palavras escritas na Bíblia. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro autenticado, tem a assinatura dele em cada página, em cada folha, tem o QR Code em cada frase para a gente ter a garantia de que a palavra é dele. Sim, existem questões de tradução, sim, existem questões de interpretação, mas eu creio firmemente que o autor do livro, que é o Espírito Santo, é fiel e está conosco todas as vezes que nós lemos para nos iluminar, para nos transmitir o que ele quer, a mensagem, né? Jesus falou que quando ele fosse enviado, ele ia enviar, quando ele fosse crucificado, né? Ele ia enviar o Espírito Santo para nós. Então nós temos o autor do livro do nosso lado. E as palavras de Jesus são palavras de vida. Vida. Eu amo vida, eu amo a vida. Eu aprecio a vida agora, que eu sou jovem, eu tenho 35, vou fazer 35 anos. E mais ainda, eu vou amar a vida quando eu tiver, se Deus quiser, meus 80, 90 anos. Então, se eu estivesse nesse lugar, né? Se eu estivesse no lugar da minha avó, né? Com 80 e tantos anos, e especialmente devido à questão da comunicação, eu realmente, eu não ia querer ouvir outra coisa senão palavras de vida. Então, os versículos que eu selecionei foram esses aqui, ó. Como eu disse, 7 foram do livro de João, né? Eu peguei quando Jesus diz... Eu vou botar os versículos e os endereços na descrição, tá? Então, assim, eu fui... Num determinado momento, eu peguei a mão da minha avó, fiz uma oração com ela e li esses versículos. Isso que Jesus disse. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então, nesse momento da vida, eu acho que ela está, e que todos nós, qualquer que seja o momento da vida, é muito importante saber o que é a obra de Deus. Será que na condição em que ela está, ela consegue fazer a obra de Deus? Totalmente, totalmente. Né? Até médicos céticos afirmam a necessidade de nós nos comunicarmos com as pessoas, independentemente da situação dela, pode ficar em coma e tal. Então, eu não tenho a menor dúvida da eficácia dessa comunicação. E a obra de Deus pode ser realizada, deve ser realizada por qualquer um de nós, independentemente da situação em que nós estejamos. Se nós estamos vivos, nós somos capazes de realizar a obra dele. E a obra dele é essa, que creiais naquele que ele enviou. Crê,
né? A obra de Deus demanda da gente o mesmo que demandou do pessoal lá no deserto, quando Moisés levantou a serpente de bronze, estava todo mundo morrendo de dor por causa da picada da serpente. Olha, o mandamento que Deus deu foi esse, simplesmente olhe e você será curado. Então, o desejo de Deus para nós pode ser realizado, deve ser realizado independentemente de qualquer situação. O segundo, então esse, tá. Jesus diz também, outro versículo que eu li para minha avó: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu quis que minha avó sentisse, soubesse o quanto ela está guardada, o quanto ela está guardada nas mãos de Deus. De maneira nenhuma o lançarei fora. De novo aqui, ó. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Então, eu achei importante também que minha avó ouvisse qual é a vontade de Deus. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Veja, não me interessa, e me interessaria menos ainda aos 84 anos, saber de qualquer palavra, de qualquer pessoa, senão das palavras de Jesus Cristo, porque ninguém tem essas palavras dele. Ninguém prometeu me ressuscitar no último dia, senão ele. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então é uma mensagem clara. É crer e é vida eterna. E aí, outro versículo que eu li, que está em João 6, 66 e 69, diz: Jesus tinha proferido algumas palavras polêmicas, várias pessoas viraram as costas, acharam um discurso muito duro de ser ouvido e foram embora. E aí Jesus disse: quereis vós também retirar-vos? Então eu quis ler para minha avó a resposta que Pedro dá. Iluminado pelo Espírito Santo, Pedro respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então depois eu fiz uma oração com minha avó, justamente reconhecendo: para quem iremos nós, senão a Cristo, senão a Deus? Para quem? Isso é maravilhoso o que ele diz: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Li também João 7, 37 e 38, que diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Tem muito a ser estudado, tem tudo a ser estudado aqui, eu não sei, tem que ser lido no original. Rios de água viva correrão do seu ventre. Isso aqui eu sei que tem um significado enorme. Eu só sei do seguinte: eu só sei que Jesus nos convida a ir até Ele, nós que temos sede, e beber. Eu só sei que Ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O que isso quer dizer exatamente? Eu não sei. O que eu sei é que 1, eu tenho sede. 2, eu quero ir a Ele, eu vou a Ele diariamente para beber. E sim, eu creio nele. E eu creio que isso que ele está dizendo aqui acontece. Porque ele disse: saiu da boca dele a palavra, é lei cósmica, acabou, fim de papo. Eu li também João 8,12, que diz, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Eu achei muito importante ler isso para minha avó, porque ela passa a maior parte do dia dormindo, né? Mas ela tem os momentos que ela tá acordada. E o que quer que seja que passe no coração dela é essa mensagem de luz. Jesus sendo a nossa luz. Eu quis muito ler. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tem uma outra passagem que eu acho que é Paulo que diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, não há treva, é luz. Outro versículo que eu li foi João 10, 27 a 30. É maravilhoso, ó. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Então esse foi um versículo também que eu achei maravilhoso para que fique no coração dela. E minha oração é essa, que fique no coração da minha avó, que o Senhor Jesus a conhece. E ele diz: eu dou-lhes a vida eterna e nunca, gente, nunca é nunca, nunca hão de perecer. E ninguém, olha a segurança, olha a proteção, olha o conforto, olha o pertencimento, o sentimento de pertencimento que essas palavras comunicam. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. E aí o último versículo de João que eu li foi João 14, 6. Eu sou, isso Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, um versículo maravilhoso que dá toda a orientação. Jesus não é um caminho, ele é o caminho, não existe outro. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. A verdade, como nós precisamos de verdade. E a esposa do Chuck Missler é um senhor muito distinto, que eu tenho ouvido muito, vocês vão me ouvir falar muito dele. A esposa dele que diz que verdade é quando a obra e a palavra se encontram, quando a obra e a palavra são um. Jesus é a verdade, porque ele é a palavra que sai da boca de Deus e ele é a obra de Deus. Então é a verdade e a obra em um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tá o direcionamento perfeito. E aí os dois versículos de Hebreus que eu escolhi foram Hebreus 4, de 14 a 16 e Hebreus 7, 24 a 26. Eu vou ler. Só um detalhe antes de qualquer coisa. A Bíblia pode ser entendida como uma pequena biblioteca, que é composta de 66 livros, mas a realidade é que ela é um livro só, porque da primeira página, da primeira palavra de Gênesis até a última de Apocalipse é a mesma mensagem sendo dada. E existem 1 milhão de maneiras pelas quais você atesta a autenticidade desse livro, que você vê que não é um livro inventado por pessoas, não é um livro que saiu, que brotou da vontade ou da criatividade de alguém, mas é um livro cujo autor está fora do tempo. Deus escreveu o livro pelas mãos das pessoas. Ah, mas tem influência da vontade. Não, foi inspirado pelo Espírito Santo, está escrito na Bíblia isso, e existem provas e provas e provas a esse respeito. Uma delas é que o que está escrito no Antigo Testamento foi cumprido depois por pessoas. Então, assim, uma pessoa está escrevendo de uma coisa que muitas vezes ela não sabe, na maioria das vezes ela nem sabe o que ela está escrevendo, foi cumprido depois. Um exemplo, lá em Gênesis, quando Abraão subiu para sacrificar Isaac, né? Isaac falou: pai, mas a gente está indo lá fazer o sacrifício, cadê o carneiro, cadê o boi? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. E aí, sei lá, 2000 anos depois, não sei quantos anos depois, mas muitos anos depois, naquele mesmo lugar, um pai sacrificou seu filho, efetivamente. Deus
oferecer o seu filho. Mas como é que você sabe que foi no mesmo lugar? Vai estudar que você vai saber. Eu vi o Chuck Missler fazendo uma apresentação sobre isso. É necessário você saber no hebraico a palavra, as coordenadas e tal. Então, assim, a Bíblia é um livro que cada palavra está no lugar que está por um propósito específico. Se você escolher um termo para você estudar, ver quantas vezes ele aparece, em que circunstâncias, isso está relacionado com todas as outras vezes que ele estiver ligado. Não é um livro, não é um mero livro, é o livro. É o livro escrito por quem criou as galáxias, os oceanos. E eu não convenço ninguém de nada, não tenho esse papel, não tenho essa pretensão, não posso ter, que fique muito claro, principalmente para mim, é o Espírito Santo que convence. Né? O papel do cristão é simplesmente apontar, é dizer, né? E aí a forma como Deus vai revelar a palavra dele para cada um é completamente única. Só o que é necessário é que o coração da pessoa esteja aberto para ver, né? Então, bom, tudo isso que eu falei, toda essa volta foi para dizer o seguinte: no Antigo Testamento, os judeus tinham todo um ritual de sacrifício de cordeiros, de bois, de animais. Né? Desde Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, foi sacrificado um animal para cobri-los. Né? O primeiro ato religioso na Bíblia, religião no sentido negativo. Eu acho que uma hora vai ser importante fazer um vídeo falando sobre, assim, propondo, né, dizendo o que eu entendo por religião, que é o esforço do homem para Deus, que é uma coisa ruim, que ele odeia, pelos próprios esforços, pelo fato de ser pelos próprios esforços, e o que é Deus nos alcançando pela graça, misericórdia, soberania, quando é a seta que vem dele para nós. Então, pecou, Adão e Eva pecaram, fizeram para si uma roupinha de figueira, porque eles viram que estavam nus, e isso tem um significado muito profundo, também vale um estudo à parte, que eu preciso fazer. E aí Deus, poxa, vê aquilo, gente, olha o que significa religião, a gente querer tampar nossa nudez pelo nosso esforço, e folha de figueira, folha de qualquer planta, esse trem vai secar, pode dar uma urticária, não faça isso. O que Deus faz? Ele sacrifica um animal inocente, sangue é derramado para cobrir a nudez, né? Então, já mostra aí um cordeiro inocente sendo imolado. Jesus é esse cordeiro. E, além disso, no Antigo Testamento tem toda a lei que mostra como era feito o sacrifício, que o cordeiro tinha que ser perfeito. Você não ia ser besta de oferecer o cordeiro manco, o cordeiro cego, o cordeiro que sequer tinha uma pinta. Não, o cordeiro, para ser sacrificado para Deus, tinha que ser perfeito, né? E tinha o templo, o sumo sacerdote era o único que podia entrar no templo, adentrar o véu, porque era um lugar santo. E então uma pessoa coberta de pecado, se entrasse lá, ia simplesmente morrer. É isso que acontece quando o pecado o que acontece com o pecado na presença de Deus é incinerado, morre, porque a santidade de Deus é fogo consumidor. Então só o sacerdote ia em nome do povo, o povo ficava de fora esperando. E aí Jesus, né, tudo isso para indicar o sumo sacerdote que viria depois. O sumo sacerdote é Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele ao mesmo tempo ele entra ele adentra esse véu para fazer o sacrifício. Ele é o único digno de se colocar diante do Altíssimo, e ao mesmo tempo ele é o próprio Cordeiro. Por isso que quando Jesus está na cruz e morre, né, no momento que ele entrega o Espírito, e ele estava no perfeito controle de tudo o tempo todo. Chuck Missler faz um estudo sobre o tempo todo Jesus passando por cada tribunal, que foram quatro tribunais judeus, 4 romanos, tal. O tempo todo Jesus está dando as coordenadas. Agora você faz isso, agora você aquilo, né? Sem palavras. I'm speechless. Por isso que quando Jesus entrega o Espírito nas mãos do Deus Altíssimo, o véu do templo rasga de ponta a ponta. Por quê? Porque
Jesus abriu o templo, ele abriu o caminho, ele fez caminho para nós nos aproximarmos do trono da graça. Antes era só Moisés que subia na montanha, voltava com a cara brilhando porque falou com Deus. Ninguém mais ia ser besta de subir. Moisés era o amigo de Deus, ele era o único que podia ir. Depois os sacerdotes eram os únicos que podiam adentrar o véu, senão morria. Jesus abre o caminho para nós. Então, como que nós ousamos? E essa conversa pode parecer absurda, pode parecer impressionante. Várias pessoas já me falaram isso, mas que conversa é essa? Eu não estou inventando. Por favor, não acredite em mim, vai ler a Bíblia para você ver se não é verdade. Jesus abriu o caminho para que nós nos aproximemos do trono da graça. Como que você vai ousar se aproximar de um rei se você não tiver a roupa apropriada? Como você vai ousar se aproximar do trono da graça de Deus se você está coberto de pecado? Ora, eu peguei a mão da minha avó, fiz uma oração com ela, falando: Senhor Deus Altíssimo, nós nos colocamos diante do seu trono da graça, lavados no sangue do seu Filho. Porque assim aprove que nós fôssemos lavados. Assim foi a sua própria exigência. O Senhor sempre exigiu o sacrifício de um cordeiro puro, imaculado. Então, e esse cordeiro foi o Senhor próprio que deu. O Senhor faz a exigência, o Senhor mesmo cumpre a exigência, e o Senhor ainda por cima não retribui, ainda por cima gratifica quem simplesmente faz o que o Senhor manda. Nós nos aproximamos diante do seu trono de graça, lavados no sangue do seu Filho, vestidos com a roupa que ele nos deu. Não é uma roupa que nós costuramos com os nossos esforços. A gente não está tentando tampar nossa sujeira, nossa nudez com os nossos próprios esforços, porque o Senhor é santo. Ninguém te engana, ninguém vai ser... Então, toda essa volta para dizer sobre os 2 versículos que eu vou ler de Hebreus, sobre o fato de Jesus ser o nosso sumo sacerdote. Olha só. Olha aqui, ó, Hebreus 4, 14 a 16. Visto que, isso Paulo escrevendo, tá? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha isso aqui. Vocês têm noção de que ele está dizendo aqui não apenas que nós podemos nos chegar ao trono da graça, mas que é com confiança que isso tem que acontecer? Para uma determinada pessoa, essa ideia de eu me aproximar, de a gente se aproximar em oração ao trono da graça, foi assim, quase que ultrajante. Eu disse, veja, nós não apenas temos o comando para nos aproximarmos, como temos também de que maneira. Se você não se aproximar com confiança ao trono, se aproximar do trono da graça com confiança, você está chamando Deus de mentiroso. Você tem noção do que é isso? Você está desconfiando da eficácia da obra do sumo sacerdote. Se eu me aproximo do trono da graça focado em mim, na minha própria condição, nada é desastroso. É desastroso. Mas eu vou com confiança na obra daquele que fez o sacrifício por mim. Né? Como a oração do publicano na igreja lá, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não ousou olhar para cima. Aqui no original diz, seja propício a mim, faz o sacrifício por mim, porque eu não tenho condição. Tá. E outra coisa aqui, comparando o cristianismo com outras religiões, o Deus a quem servimos não é um Deus distante, é o Deus que veio em carne, sabe exatamente tudo que nós sentimos. Tudo. Ele não ouviu falar, ele não é indiferente às nossas necessidades, ele não é indiferente à nossa condição, né? Por alto eu ouvi dizer que existem deuses aí que tem uma personalidade caprichosa, imprevisível,
e tudo. Nossa, o Deus da Bíblia, ele fala, ele se revela, ele quer ser conhecido, ele mostra como funciona a justiça dele, o que ele espera de nós, o que ele odeia, o que ele ama. Não é um Deus misterioso, não é um Deus misterioso no sentido de não se revelar, ele se revela. Nós é que muitas vezes não queremos ouvir, nós não queremos a revelação dele. Por último, terminando o vídeo, li também Hebreus 7, 24 e 26. Mas este, aqui ele está falando de Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Não se atreva a se aproximar de Deus sem a devida roupa, sem a devida limpeza. Deus não aceita que ninguém se aproxime dele, a não ser por Cristo. E isso que eu estou falando, não estou inventando. O tempo inteiro na Bíblia fala que nós não tem outro meio. Jesus fala isso 1.497.000.000 de vezes, que não há outra porta, não há outro caminho, senão ele. Então aqui, ó, pode também salvar perfeitamente os que por ele, Jesus, se chegam a quem? A Deus. Vivendo, porque Jesus, né, tá vivendo sempre para interceder por eles. Aí, olha isso aqui, essa parte da Bíblia eu até sabia de cor, ó. Tá bom de saber de novo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, basicamente, o propósito da viagem foi esse, foi falar palavras de vida, e não para minha avó, e não existe outro que tenha prometido vida em abundância, não existe outro que tenha feito o sacrifício, que tenha aberto a porta. Ele é a porta, ele é o caminho, e eu fico muito feliz pelo fato de Deus nos conceder transmitir uma mensagem tão maravilhosa para uma boa notícia, né? As boas novas da Bíblia é uma boa notícia que você pode e você deve dar a quem quer que seja, independentemente de qualquer coisa. Você não deve ficar em silêncio diante de uma pessoa, qualquer que seja a situação dela. Existem palavras de vida, de esperança, porque a obra foi consumada, a obra foi feita e ela foi feita de maneira perfeita. Quando antes de entregar o Espírito, Jesus falou: tá pago, tá consumado, tá feito. E o que ele fez, o sacrifício que ele fez é perfeitamente aceitável a Deus. E é graças à obra do Filho unigênito do Deus Altíssimo, é graças a ele que nós temos a vida eterna, que nós podemos nos aproximar do trono da graça.